Hoje eu vou desvendar uma grande mentira que te fizeram acreditar em relação à hérnia de disco. Então, se você recentemente descobriu esse problema ou conhece alguém que tem a hérnia de disco, compartilha esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e se você quiser também, claro, pode se tornar um membro para receber ainda mais benefícios. Bom, a história é o seguinte e vê se você se reconhece nela. Você trabalha sentado, em pé, 8 horas por dia, não tem tempo de fazer os seus exercícios, mal e mal consegue dar uma alongada, uma esticada em algum dos intervalos. Você vai dormir num belo dia à noite, tranquilo, feliz por finalmente estar conseguindo descansar e quando acorda no outro dia de manhã tá com uma baita dor nas costas. Você passa alguns dias, sente que tá ficando pior, vai ficando cada vez mais parado, se conseguir não vai trabalhar, dá um descanso, um repouso, ou se você tem que ir trabalhar, vai trabalhar com dor, mas está sentindo que tá pior, evita fazer esforço, evita se movimentar cada vez mais e aí, inevitavelmente, chegou a hora de ir ao médico. Você já não está mais aguentando, se tomou algum remédio por conta própria, ele já não está mais fazendo efeito e aí tem que ver o que está acontecendo com a sua coluna. Você vai então ao médico e ele vai te analisar, te examinar, perguntar diversas coisas em relação aos seus hábitos, o seu trabalho, como que é o seu dia a dia. Ele vai fazer alguns testes, provavelmente, para ver de onde está aparecendo aquela dor e muito provavelmente ele vai te pedir algum exame de imagem relacionado à sua coluna, normalmente uma ressonância ou mesmo uma tomografia. Aí você volta para casa e faz o quê? Mais repouso, fica mais tempo parado. Se ganhou um atestado, muito provavelmente vai ficar o dia inteiro na cama ou então sentado no sofá, mas normalmente quase não vai se movimentar. E aí, quando chega na hora de ver o resultado do seu exame, é muito comum aparecer lá hérnia de disco. Seja na cervical, na lombar, na torácica, seja na vértebra em que for, pode ser entre L4, L5, S1, C7, C6, não tem jeito. Você olha aquilo ali, bate o olho naquele laudo do exame e já se apavora. Meu Deus, eu tenho uma hérnia de disco. Eu nunca mais vou poder fazer o exercício tal, não posso mais me abaixar, não posso mais fazer aquilo. Se Deus quiser, eu não vou precisar de uma cirurgia. Vai dizer, não é isso que passa na sua cabeça? E por que isso acontece? Na verdade, foi criado esse grande mito em cima das hérnias de discos, mas elas são muito mais naturais, mais espontâneas de acontecer do que você imagina. Para você entender melhor o que eu estou falando, deixa eu te mostrar uma coisa. Já foram feitos diversos estudos científicos comprovando que o aparecimento de hérnia de disco acontece ao longo da sua vida, ou seja, existem muitas pessoas que são saudáveis, que não têm nenhum tipo de dor na coluna, mas que apresentam hérnia de disco quando fazem alguns exames. Esse estudo aqui, ele é uma revisão sistemática. Significa que eles pegaram diversos artigos que já foram publicados e analisaram. E como você pode acompanhar nesse gráfico aqui, eles encontraram esses resultados. Do grupo de pessoas saudáveis com 20 anos que eles analisaram, 30% deles já apresentavam alguma hérnia de disco em ressonâncias magnéticas, mesmo sem sentir nenhum tipo de dor. Na faixa etária dos 30 anos, 40% dessas pessoas saudáveis já apresentavam hérnia de disco. E assim vai aumentando até a gente observar aqui que na faixa etária dos 70 anos, 77% desses indivíduos que não têm dor apresentavam hérnia de disco na ressonância. Ou seja, você está entendendo aonde eu quero chegar? Isso significa que ter hérnia de disco é mais ou menos como ter cabelo branco. Conforme mais idade você vai tendo, maiores são as chances de você desenvolver uma hérnia de disco. Algumas pessoas começam antes, lá pelos 20, e outras pessoas vão desenvolver lá pelos 70.
E como esse é um estudo feito em pessoas que não têm dor, isso só comprova que ter uma hérnia de disco não significa que ela vai te trazer dor. Então, quando você pegar o seu exame e aparecer uma hérnia de disco, seja entre as vértebras que forem, pode ter certeza de que ela, se estiver comprimindo algum nervo, pode ocasionar alguma dor, com certeza. Não estou dizendo em momento nenhum que a hérnia de disco não pode causar dor, mas o que eu quero te mostrar aqui é que ter esse diagnóstico de ter uma hérnia de disco não significa que a dor está vindo dela. Porque como eu te mostrei aqui, a grande maioria das pessoas que tem hérnia de disco não sente dor. O grande e maior causador de dores nas costas são os problemas musculares. Isso envolve tensão, estiramento, fraqueza muscular, e a grande maioria deles vem justamente do sedentarismo. Por isso, voltando lá na sua história, quando você receber aquele laudo que mostra uma hérnia de disco, converse com o seu médico, converse com o seu fisioterapeuta. Procure entender direitinho o que eles vão te explicar. Se a sua dor realmente está vindo por causa de uma compressão do nervo ocasionada pela sua hérnia, ou se aquele ali é simplesmente um achado no seu exame, mas não significa que ele está causando o seu problema. Procure identificar exatamente se não é um problema muscular, que é muito mais fácil de resolver, antes de ficar extremamente preocupado, achando que a hérnia é o final da sua qualidade de vida. E mesmo que a hérnia esteja ocasionando a sua dor, entenda que você precisa apenas mudar alguns hábitos ou adaptá-los mesmo. Você não necessariamente precisa deixar de fazer exercício, você não necessariamente precisa de evitar determinados movimentos. E não se renda em hipótese alguma ao sedentarismo, porque são os seus músculos que vão te ajudar tanto a cuidar melhor da sua postura, como a distribuir melhores as cargas, caso sua hérnia venha em relação ao excesso de carregar peso, movimentos incorretos, movimentos repetitivos. São os seus músculos que vão evitar que esse problema piore, e são os seus músculos que vão evitar que você tenha novas crises de dor. Então, não se renda ao sedentarismo, não pare de se movimentar. E muito importante, lembre-se que é através do exercício bem executado e bem orientado que a maioria das hérnias acaba sendo reabsorvidas. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, e quando você ver no seu exame uma hérnia de disco, ou se você já tem esse diagnóstico, preste bem atenção. Será que é a sua hérnia realmente que está causando o problema, ou é você que se assustou com esse nome? Espero ter esclarecido esse problema, e já sabe, se ficar com qualquer dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. Obrigada por assistir e até mais!